Entrevista. Hoje tem Andradas pela Taça EPTV de futsal. Na noite de hoje, Andradas inicia sua participação na terceira fase da Taça EPTV de futsal. No total, 12 cidades sul-mineiras continuam vivas na competição e destas apenas 4 irão disputar as semifinais. Na terceira fase, as equipes foram divididas em 4 grupos de 3 e se enfrentam em turno único. Cada equipe joga 2 vezes e apenas um time de cada grupo avança para a próxima fase. E o primeiro jogo de Andradas na nova fase será disputado no ginásio Aureliano Chaves de Mendonça, em Três Pontas, contra Santana do Jacaré. E na próxima quinta-feira, Andradas joga contra Guaxupé. A Rádio Vinícola irá transmitir ao vivo as 2 partidas. E para falar sobre o assunto, iremos conversar agora com o narrador Dirceu Pereira Reis, que, ao lado do repórter Tony Marques, tem possibilitado a torcida acompanhar ao vivo as partidas. Bom dia, Dirceu. Bom dia, Sandro. Bom dia, Cássio, ouvintes da Rádio Vinícola. Garganta tá difícil, né? Esse frio, né, Sandro? Exatamente. A idade também não é mais tão jovem, né, Dirceu? Não somos mais tão jovens, né? Vai passando, né, Sandro? Vai sentindo. Às vezes muda o tempo, a gente sente mesmo. É isso mesmo, vai sentindo mais, né, Sandro? Sim. Mas logo mais, né, às 15 horas, estaremos partindo para a cidade de Três Pontas para fazer a partida entre Andradas, como já anunciado, contra Santana do Jacaré. O primeiro jogo já ocorreu, Santana do Jacaré não compareceu, atrasou por 45 minutos entre Santana do Jacaré e Guaxupé. O resultado foi por WO, 1-0 para o time do Guaxupé. Então, se hoje Andradas conseguir um 2-0, né, um marcador, um gol de vantagem, isso vai possibilitar que Andradas, na quinta-feira, Andradas jogue pelo empate diante da equipe do Guaxupé na cidade de Alfenas. Hoje em Três Pontos, às 20 horas e 15 minutos estaremos lá para já começar a transmissão. Interessante, eu nunca vi WO na EPTV, né? Aconteceu, Santos, sabe que o time às vezes transporte. De repente acontece alguma coisa com veículos, sai em cima da hora, jogadores que os times às vezes contratam um jogador de fora, né? Andradas mesmo, é um exemplo que tem alguns jogadores que vêm de São Paulo. De repente, se acontece alguma coisa aí, uma impossibilidade, uma chuva, e atrasa, né? E atrasando 15 minutos a tolerância, e se o time não chegar dentro desses 15 minutos, já não estiver em quadra, o time é enquadrado no WO e perde o jogo por 1-0. Agora, Dirceu, eu queria saber a sua opinião, você que tem acompanhado as partidas e narrado, inclusive de maneira muito profissional, tenho ficado até admirado de ver, porque muitas vezes o narrador ele extrapola no direito de torcer para a equipe que ele está representando. É evidente que você e o Tony Marques estão em quadra representando Andradas e torcendo por Andradas no ginásio, não é? Evidente. Mas você tem narrado de maneira muito sóbria, mesmo quando é preciso às vezes enaltecer o adversário ou levantar algum erro que Andradas teve, você tem falado ali com sabedoria, com consciência, não é? Mas nós notamos assim que o técnico Luizinho, ele está um tanto quanto contrariado, né? Termina os jogos, ele procura sim manter a calma, manter a linha, mas ele sempre realça: olha, nós fomos prejudicados. Chega o jogo seguinte, olha, nós fomos prejudicados. E hoje, vendo aqui que o jogo em Três Pontas, atualmente talvez a maior rivalidade de Andradas seja Três Pontas. Exatamente, até porque algumas eliminações da cidade de Três Pontas, no jogo passado, né, que Andradas jogou o último jogo com o time de Três Pontas, e Andradas ganhava por 2-0, eles conseguiram um empate no finalzinho, foi uma comemoração intensa, parecia que eles tinham sido campeão, mas nem Andradas, quando ganhou o campeonato da IPTV Futsal, fizeram tanta festa. Obrigado até pelo comentário que você fez sobre a narração. Realmente a gente procura assim fazer uma narração, como você falou, Sandro, procurando assim mostrar o rádio é isso, né? Mostrar a realidade que acontece lá dentro da partida. Claro que realmente alguns lances é invertido, os árbitros fazem isso, desculpa, mas fazem isso, porque Andradas vem chegando direto, né, nas finais do campeonato da IPTV, né? E não sei, a gente nunca pode duvidar aí da honestidade da arbitragem, mas politicamente, é político, né, deles também
de uma outra cidade talvez chegue na final, né? Não fica só permanecendo aqueles times fazendo a final. É que Andradas sempre montaram bons times, né? O Luizinho é muito competente. O Luizinho é um técnico tipo o Claudio Turati, né? Assim, claro, cada um na sua área, cada um proporcionalmente falando, mas são pessoas que carregam o time, né? Até eu falo, o Luizinho no jogo passado, ele falou assim, olha, Dirceu, eu errei quando eu tirei o Bruno. Eu achei fantástico, eu nunca vi um técnico falar isso. Exatamente, é muito honesto. Mas é até duro você cobrar de uma pessoa que você vê o trabalho que ele está fazendo à frente do time, porque não é fácil, viu, Sandro? Você correr, dinheiro, são várias as coisas que ele tem que, por exemplo, o dia de hoje, ele está deixando de trabalhar, deixando de ganhar dinheiro, fechando o seu salão para acompanhar o time, realmente é muito amor. Então, claro, eu falei, não, Luizinho, você fez com a melhor intenção, o jogador que você colocou, ele entrou certo na quadra, mas aquele negócio do futebol acontece mesmo, e é errando que se aprende, né? Mas o Luizinho é um bom técnico e hoje Andradas com certeza deve aí colher um bom resultado, não vai enfrentar um time bobo, se tá na terceira fase não é time ruim, se acontecer um resultado a favor, até aí com goleada, vamos por exemplo, a gente torce para isso, são circunstâncias do jogo, como pode perder a partida, é um jogo difícil. Mas o que eu queria realçar mesmo é que o ginásio de Três Pontas estará em peso torcendo contra Andradas nessa noite. E eu pensei, será que foi coincidência, não é, que os diretores da IPTV escolheram justamente Andradas para estrear talvez a 200 quilômetros de casa, num estádio que estará cheio e com uma torcida maciçamente contra a cidade de Andradas e para apoiar posteriormente Três Pontas lá no ginásio deles. Realmente é muito esquisito, né? A gente, realmente um jogo marcado, a logística, né? É muito longe para Andradas e hoje a gente vai gastar praticamente 3 horas, aumentando muito o custo, né? Não só para quem vai fazer a narração, principalmente para o time de futebol que vai ter lá. O Luizinho vai ter um gasto bem maior. Andradas, como todo mundo sabe, muita gente pode perguntar por que Andradas não está jogando aqui no nosso ginásio, aqui na nossa cidade. É que Andradas foi punido por 3 jogos. Segundo os diretores que realizam a IPTV, que o time de Andradas, um torcedor no jogo do campeonato passado, jogou cerveja na quadra. Mas eu pergunto, no meio de uma torcida que é misturada, será que foi o torcedor de Andradas que jogou a cerveja? Então é complicado, como que eles tinham tanta certeza disso? E Andradas foi punido com 3 jogos, né? Então você começa aí realmente a gente ter dúvidas em relação a muita coisa. E marcar os jogos dentro da quadra de 3 pontos realmente foi muito esquisito. Logística, muito longe para se ir, muito gasto, e a torcida vai ser contra. Assim como foi em Bom Repouso, já torceram contra a gente lá. É que Andradas vem chegando direto nas a bola da vez, né? Exatamente, é que o pessoal começa a torcer contra, que vira um time grande, vamos dizer assim, dentro da IPTV. Hoje Andradas é considerado um time grande dentro da IPTV. Sim, não tem problema torcer contra, porque aquele time a ser batido hoje é Andradas, né? Na IPTV. Sudimes, apesar de ter chegado na vice-colocação na última final, porque uma hora perde, né? Vai chegando, uma hora perde. Mas ainda assim, eles já estão vendo que nós vamos para as cabeças de novo. Então torcer contra não tem problema, mas que é esquisito logo na abertura, o Luizinho, ele não é de falar besteira. Então, quando ele está falando, estamos sendo prejudicados, o juiz está invertendo faltas e etc., nós que estamos ouvindo a narração, nós cremos que ele tem razão naquilo que ele fala, mas enfim, hoje, então, o negócio é chegar lá. A partir das 8h30, o ouvinte da Rádio Vinícola, o Andradense, torcedor aí, eterno torcedor do Clube Rio Branco, né? Você citou o Claudio Turati, vai ligar o radinho e ouvir então essa narração, e Andradas tem que fazer aí 2, 3, 4 gols. Exatamente, esperamos que logo mais, né? Esperamos que os ouvintes da Rádio Vinícola liguem o radinho, não só o rádio, também pela internet. Nós tivemos uma audiência muito grande, estamos tendo uma audiência muito grande, graças a Deus. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado aos nossos patrocinadores, né? João Bergamasco, o Martimiano Parafuso, o Bar da Maria, o restaurante da Dona Maria, também o Rio Branco, enfim, todos os comerciantes que vêm ajudando a gente aí nessa caminhada, o Fabinho Motos. Então, muita gente ajudando a gente. Claro que logo mais à noite nós estaremos fazendo um merchan desse pessoal todo que colabora muito com a gente, para que a gente possa acontecer. Esse pessoal, às vezes, Sandro, principalmente no final de mês,
Esse pessoal às vezes nem pode ajudar, mas ajuda com carinho, porque entendendo o trabalho que é feito. Então esperamos os ouvintes da Rádio Vinícola também, que às 20 horas e 15 minutos, ou 8 horas e 15 minutos, como muita gente fala aí. Então vamos esperar que liguem o radinho, a internet também, que está tendo uma audiência. Ficamos sabendo através do Diego que teve gente até de fora do país, né, que estava lá, os andradenses que moram no mundo inteiro, né? Exatamente, e estavam ouvindo o jogo. Esperamos mais uma vez uma grande audiência, esperamos uma grande vitória, e a gente, se Deus quiser, daqui a pouquinho estaremos saindo aqui de Andradas, e que a gente faça uma boa transmissão, que Andradas faça um grande jogo, e que a gente traz mais uma vitória para a cidade de Andradas, não só hoje, como também quinta-feira também teremos outro jogo na cidade de Alfenas, aí contra o time de Guaxupé, que é uma grande equipe também. Agora que Deus abençoe vocês na estrada, porque nós sabemos que as estradas mineiras, elas não são as melhores, e isso é mais uma coisa para se realçar na questão do Luizinho, dos atletas. Você arrisca-se até a vida para acompanhar e poder divulgar Andradas. Agora, trabalhar com o Tony Marques é uma grande moleza, né, Dirceu? O Tony é profissional. O Tony é realmente aquele... E o pessoal fala, Dirceu, como que o Tony tem tanta voz pelo tamanho, né? Ele miudinho ali, moreninho, miudinho, aquele bonezinho dele, né, Tony? Você que está em São João, tenho certeza que você está ouvindo no rádio agora. De repente ele abre a boca, solta aquele vozeirão, o cara é craque mesmo, ele sabe trabalhar no rádio. Eu até... conhece os jogadores. É muito melhor que muitos aí... de grandes emissoras. Pessoas, né, que fazem reportagem de grandes emissoras. O Tony Marques é um grande profissional e é muito fácil trabalhar do lado dele, que você solta o microfone para ele fazer reportagem e ele comanda tudo. Entendeu? Então você não, quer dizer, você não se preocupa, você faz o teu trabalho, ele faz o dele. Realmente é um grande profissional. E a gente vai aprendendo com essas feras, né? O André Salles, né? Outro também, que não está com a gente esse ano. O André falou, vou descansar um pouquinho, merece, né? Exatamente, o André é outra fera, né? Então tem esse pessoal que trabalha no rádio aí. Se a gente for falar de todo mundo aqui, a gente vai ficar falando bastante tempo. Mas eu agradeço a todos o pessoal que eu trabalhei junto. Graças a Deus eu aprendi muito com eles. E a gente vai aprendendo, né? E a gente vai corrigindo também as falhas, porque a gente não está assim, fazendo esses jogos diretamente, de forma quase que eventual. Mas a gente vai aos poucos corrigindo nossos defeitos e esperando aí levar aquilo que é de mais emocionante, que é a prática esportiva, o futebol, e o andradense gosta muito. Nós estamos conversando com o Dirceu Pereira Reis, ele... Aqui é o ceramista aposentado da casa, é isso, Dirceu? Realmente, eu não gosto muito dessa palavra, aposentado, né? Mas eu falei assim, realmente tive esse privilégio, né, Sandro? Eu comecei a trabalhar muito cedo, Sandro. Sim. Eu comecei a trabalhar na empresa, na ICASA, eu não tinha 14 anos. Eram bons tempos, hein? Bons tempos, né? Tempos que não tinha corrupção, quase se tinha muito pouco, né? Menor aprendia a trabalhar. Não ficava aí nas ruas, né? Soltando pipa, e sim estavam trabalhando, né? Dignificando já ganhando seu salário e valorizando a vida. E hoje a pessoa, infelizmente, só pode trabalhar com 18 anos, né? É incrível. Ninguém morre por causa disso, né? Então eu comecei a trabalhar muito cedo, aposentei também cedo. E agora continuo a minha vida aí fazendo o que eu gosto, fazendo esporte e fazendo outras coisas também. A gente não pode ficar parado, né? Mas eu estou aí fazendo aquilo que eu gosto e o importante é isso. E agradeço todo mundo aí. Realmente, Andradas é uma cidade fantástica que dá oportunidades a todos. Então, Dirceu, eu queria... O nosso tempo está indo para o final, mas eu quero só terminar com uma última pergunta e você explicando como é que começou essa questão da narração. Porque todos nós de Andradas te conhecemos há décadas já, né? E você como apaixonado por futebol, né? O Dirceu é conhecedor profundo do futebol, é corintiano, gosta de acompanhar futebol, conhece do Palmeiras, conhece do São Paulo, conhece todos os times santos, dos grandes times do Brasil. Mas de você enquanto torcedor para cabine de rádio, como é que foi esse processo? Verdade. Eu sou corintiano, mas o que você falou, eu gosto de futebol, acompanho o Palmeiras. Eu acho que eu sei até muita coisa do Palmeiras que palmeirense não sabe, né? Então eu lembro da academia do Palmeiras, de 72, eu era menino, mas eu tenho uma memória de, como diz o Milton Neves, de elefante, entendeu? Então eu acompanho o São Paulo, acompanho o Santos, eu gosto de futebol, eu acompanho, a minha mulher fala assim,
Dirceu, para com isso. Pelo amor de Deus, que jogo que é esse? É da 4ª divisão, tô assistindo, entendeu? Então eu gosto mesmo, acompanho. E futebol, e esporte assim em geral, né? Agora, como eu comecei, eu tinha 5 anos de idade. O meu pai, a gente morava na zona rural, porque eu nasci em Santo André, mas antes de vir para Andradas, nós tivemos uma passagem pela zona rural, aqui no bairro da Varginha. E meu pai chegava de final de semana, meu pai ia para a cidade e comprava aquelas Maria Mole dentro de um copinho, e vinha uns bonequinhos, uns homenzinhos. E a minha mãe comprava aquelas latas de goiabada, não é assim que é a simplicidade da gente. Eu colocava 2 pilhas, fazer dentro da área da minha casa, e colocava 2 pilhas cada lado, uma lata de marmelada, fazendo os gols. Eu fazia o campo de futebol, colocava 11 homenzinhos de azuis de um lado e vermelhos do outro. E ali eu começava a narrar o futebol. Eu colocava um time contra o outro. Engraçado que eu não falava de Corinthians e Palmeiras, nada. Eu falava da seleção brasileira, que eu comecei a gostar de futebol com a seleção de 70, embora eu lembre muito pouco, que na época eu tinha 8 anos, né? Então, como diz o caso, eu comecei a apaixonar aí pelo futebol. E gostava de narrar. Eu sempre gostei de narrar futebol. Aí quem deu a primeira oportunidade para mim foi o Lício, né? Foi naquele trabalho do Lício. Um dia ele falou para mim: você quer fazer uma reportagem para mim? Ele chegou ali no 7 de setembro e colocou no meio daquele povão. Eu quase morri de vergonha, não sabia nem ligar o microfone. Mas foi aí que começou. Aí um dia eu falei assim: eu queria narrar futebol. Aí ele deixou narrar um jogo, né? E começou tudo. E hoje eu faço trabalho aí na região. Até para TV Poços, né? Exatamente. Então o pessoal vai chamando, a gente vai crescendo, mas graças a Rádio Vinícola, graças à imprensa, à mídia andradense, graças às pessoas também. E as pessoas vão gostando, a gente vai acostumando, vai ficando sem vergonha e vai continuando, Sandrinho. Enquanto o pessoal não tira a gente daqui, a gente vai permanecendo e fazendo o que a gente gosta. Tá certo. Como é que é o nome do seu pai? Meu pai é José Pereira Reis. Ele tá conosco ainda? Ou não, já partiu já faz 10 anos, né? Mas o meu pai, ele comprava esses homenzinhos, né? E a gente não tinha condição financeira nessa época. E então era muito criativo, né? As crianças eram muito criativas, não tinha essa internet pro pessoal, embora graças à internet, eu adoro a internet, mas as crianças da época, eles se preocupavam, eles eram muito criativos, eles criavam as brincadeiras, né? E eu fazia isso. Então, como eu gostava de futebol, então eu fazia isso aí. Então, engraçado que eu tinha 2 irmãs minhas e tinham poucos meninos pra jogar bola. Eu fazia minha irmã ficar no gol pra jogar futebol, né? Ela ficava brava comigo, porque não era muita dela. Então, realmente, só pra você ver como que eu gostava de futebol, né? Então é incrível como fazer isso aí. Hoje você seria denunciado, viu? O conselho tutelar fazer isso com a menina. Não pode, né, Cássio? Não pode, não. É outros tempos mesmo, hein, Sandro? Lógico, é uma brincadeira. Ô, Dirceu, então você tem que ir embora, tá no seu horário. E Deus abençoe vocês na viagem, tá? Tá, muito obrigado, Sandro. Obrigado também ao Cássio. Obrigado aí, ouvintes da Rádio Vinícola, né? Esse jornal que realmente tem uma grande audiência, eu sou um desses assíduos, né? Eu gosto de estar sempre ouvindo, porque eu falo que a gente não pode comentar nada sem estar informado. Eu tenho isso comigo, sabe? Quando você fala uma coisa e você não está informado, você vai falar bobeira. Então eu gosto de ouvir todas as rádios, e uma delas é a Rádio Vinícola. Espero que às 20 horas e 15 minutos, quando nós abrirmos a transmissão direto da cidade de Três Pontos, o ouvinte já esteja aí pra gente transmitir esse jogão de bola, que tem certeza que vai ser uma grande partida e Andradas vai colher mais um grande resultado. Jornal da Cidade.